Queria agradecer o convite. Só artigo 19 é uma organização... Tem que mirar para onde? Para cá. Artigo 19 é uma organização internacional de direitos humanos fundada em Londres em 1987. Né? O seu nome sai do artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos, fala sobre liberdade de expressão e acesso à informação. Aqui no Brasil, ela está desde 2000, o escritório abriu em 2007, monitora a situação de liberdade de expressão e informação na América do Sul. E, bem, a minha apresentação, exatamente como o Nassif falou, é a perspectiva da sociedade civil na questão da gestão. Nós não somos gestores públicos, nós não somos academia, embora o artigo 19 produza artigos principalmente sobre acesso à informação. A apresentação vai ser mais voltada em relação às necessidades do cidadão, que basicamente é o reconhecimento e a garantia dos seus direitos, né, e pela gestão pública. Então, aqui eu separei as declarações. A Declaração Universal, que não tem força vinculante, e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que vale aqui para a gente. Eu queria destacar a questão que dentro do direito de liberdade de expressão existe o direito de liberdade de informação, né? O direito de procurar, receber e difundir informações e ideias por quaisquer fronteiras. Ao longo através de muitos debates internacionais, foi-se ganhando a compreensão que o direito à informação não se limitava a fazer o Estado a não censurar meios de comunicação. O direito à informação, ele se desdobra no direito de acesso à informação pública, e o direito de acesso à informação pública, ele cria uma obrigação positiva sobre os Estados de serem transparentes. Então, quando estamos falando sobre... Por quê? Porque isso está vinculado a um direito humano à liberdade de expressão. Apenas é possível a gente poder participar e controlar a gestão governamental se nós tivermos informação. A gente só pode se posicionar e expressar a nossa posição se nós tivermos informação governamental. Então isso é essencial. Quando a gente pergunta governar com a sociedade, né, como o Caio Marini perguntou, governar com a sociedade, o que precisa para governar com a sociedade? Primeiro, precisa ter informação disponível, né? E informação para quê? Informação que permita, como eu já disse, controle social e também participação. Participação na formulação de políticas públicas, controle social na fiscalização, né? Como fiscalização. E essa compreensão, a compreensão internacional é que, a partir, quando eu falo compreensão internacional, eu estou falando OEA, Organização dos Estados Americanos, ONU, relatores especiais de liberdade de expressão, a Corte Interamericana, todos os chamados padrões internacionais compreendem hoje que o direito de acesso à informação só pode ser garantido a partir de uma regulamentação específica, que é a famosa, agora famosa, né, Lei de Acesso à Informação Pública. É uma tendência internacional que se fortaleceu nos anos 90. Em 1990 tinham 13 países com lei de acesso à informação, hoje são mais de 90. E começou um pouco com esse movimento de boa governança. Fortaleceu-se, ganhou fôlego com o consenso de Washington. Era uma coisa bem voltada para combate à corrupção e governança. Mas, aos poucos, isso foi sendo apropriado também por movimentos de direitos humanos. E ganhou uma dimensão que não é só uma questão de eficiência do governo, é uma questão de combate à corrupção e sim garantia de direitos. Então, e a perspectiva que o artigo 19 trabalha é uma questão de perspectiva de direitos, a gente, uma organização de direitos humanos. Então, eu vou falar um pouco sobre a lei de acesso à informação, né? As leis de acesso à informação no mundo, elas têm provocado sim uma melhoria na eficiência e na profissionalização do serviço público. Esse lado funciona. Por quê? Porque na hora que
todo e qualquer documento produzido com recursos públicos ou em nome do governo, ele está submetido a uma lei de acesso à informação. Então, o que se verifica após a aprovação de lei de acesso à informação é uma melhoria da qualidade da produção dos servidores públicos, gestão pública, porque eles sabem que aquele documento que ele está escrevendo, ele pode ser submetido ao escrutínio público. Então, existe uma melhoria de qualidade, isso nas pesquisas comparativas após a aprovação de lei de acesso à informação. E a eficiência trazida também, ela é tal que, dentro, por exemplo, no governo americano, se usa a lei de liberdade de informação, como eles chamam, os próprios departamentos de Estado, os próprios gestores públicos usam a lei de acesso à informação para pedir informação de outra repartição. Porque é mais fácil você pedir informação como cidadão do que você fazer um ofício para ter aquela relação entre burocracias. Então, a lei de acesso também é muito usada no Congresso americano e tudo isso. Então, essa comunicação, essa boa comunicação do serviço público é essencial para esse governo em rede. Eu aprendi muito nessas palestras agora, a questão governo matricial. Então, para haver um governo matricial, as informações precisam circular prontas, precisa ter condições para essas informações serem apropriadas por outras pessoas que não produziram aquela informação e não lidam com aquela informação cotidianamente. Então, no caso do brasileiro, a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, ela foi aprovada em 2011 e entrou em vigor em 16 de maio deste ano. Houve 6 meses para preparo para os órgãos públicos se prepararem para essa lei, e órgãos públicos a gente insere aqui União, Estados, municípios, Executivo, Legislativo, Judiciário, autarquias, fundações, ONGs que recebam dinheiro público. Você se recebe dinheiro público, se está dentro da administração direta ou indireta, a lei de acesso à informação se aplica. Então, e ela, infelizmente, durante esses 6 meses, apenas o executivo, a gente viu uma movimentação, apenas o Executivo Federal para a implementação da lei. O Judiciário ainda está discutindo, os estados e os municípios, alguns estados regulamentaram a aplicação da lei localmente, nos municípios a vasta maioria sequer conhece a lei. Então, esse processo de 6 meses, na verdade, foi infelizmente, ele valeu muito mais para o Executivo Federal e que fez um bom trabalho, fez um relativo bom trabalho. Então, como é que ela facilita o acesso à informação? E qual o impacto disso na gestão, né? A primeira parte, ela cria o Serviço de Informação ao Cidadão. Todo e qualquer órgão público, do Executivo, Legislativo, Judiciário, de União, Estados, Municípios, precisam agora criar um Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC, que é um órgão que vai orientar qualquer pessoa que chegar lá, vai orientar e receber pedidos de informação, orientar o cidadão e receber pedidos de informação. Aquela foto ali é o Serviço de Informação ao Cidadão da Índia, que trabalha bastante com papel. A opção brasileira foi, no Executivo Federal, foi trabalhar muito mais com pedidos de informação eletrônicos, embora todos os órgãos precisam ter uma parte física para receber. Que foi o ESIC, né? Que o endereço é acessoinformação.gov.br, qualquer um pode entrar no ESIC, se cadastrar e fazer uma pergunta do BNDES, Petrobras, ao MEC. Pode ser qualquer... se está dentro do Executivo Federal, o ESIC está valendo para eles. Então, e a vantagem do ESIC é que todos os pedidos de informação são fiscalizados, podem ser acessados pela CGU, que é o órgão que está fiscalizando a implementação da lei. Então,
e inclusive a resposta. Existe um prazo de resposta de 20 dias, e a CGU está a par de todas as demoras, todos os atrasos de resposta de pedido de informação, porque o SIC é todo integrado. Ele é uma boa solução, mas não está. Temos que lembrar que ele só vale para o Executivo Federal. Ele não então, estados e municípios não necessariamente criaram seus ESICs, não estão preparados para receber toda essa demanda. Mas qual o impacto disso na gestão? Bem, primeiro, uma vez que tudo pode ser pedido, cria-se esse novo fluxo de trabalho que surge, porque a qualquer momento pode chegar um pedido de informação que precisa ser respondido em 20 dias. Então você tem o gestor e o servidor público tem seu fluxo de informações, ele tem o seu fluxo de trabalho, e de repente entra novas demandas. E algumas demandas que podem ser muito estranhas para o gestor público. Eu vou citar um caso que é radical, né? Existe no Reino Unido, o ESIC do Reino Unido foi criado, na verdade, pela sociedade civil, whatdotheyknow.com. Ele foi criado e depois o governo britânico aceitou isso como sistema oficial de pedido de informação eletrônico. Então isso facilita muito, qualquer um pode fazer qualquer pergunta para o servidor público. Uma das perguntas enviadas para o What Do They Know é para uma cidade do Reino Unido cujo nome eu não lembro, acho que é Brighton, mas eu não lembro o nome da cidade. Ele perguntou quais são os preparativos, o que a cidade está preparada para o caso de uma invasão de zumbis. Então, como é fácil, como qualquer um pode fazer perguntas, a gente espera que algumas perguntas surjam e deixam. Você tem um prazo legal para responder, mas como é que você vai responder uma pergunta dessas? O caso, ele foi resolvido respondendo sim a pergunta, respondendo em caso de estado de exceção, ele tem uma situação de emergência, houve uma resposta a esse pedido de informação que foi, provavelmente quem fez por uma piada. Mas sim, mas houve uma resposta, porque poderia também não ser uma piada, pode ser uma pessoa que tem uma certa visão de mundo que acha que isso é aceitável. Então ele, como funcionário público, pelo dever de responder à sociedade, ele foi e deu uma resposta. Mas isso é só um exemplo para chegar. Vai chegar uma série de demandas, às vezes algumas são absurdas, mas que precisam ter um encaminhamento e que estão fora do fluxo de trabalho comum. Outro problema da Lei de Acesso à Informação, outro desafio que a Lei de Acesso à Informação pode trazer é a questão da classificação de informações sigilosas. Muitos dos ministérios atuais tiveram um problema com a Lei de Acesso à Informação, não pela, nossa, vai ser tudo transparente, é porque eles não sabiam responder. A Lei de Acesso obriga um controle bem rígido do número de informações sigilosas, de documentos sigilosos. Alguns ministérios não sabiam quantos documentos sigilosos eles mantinham. Eles tiveram que fazer um levantamento dessas informações sigilosas. E houve uma mudança de cultura também, porque antes praticamente qualquer servidor público poderia classificar uma informação como sigilosa. Agora existe apenas um nível de diretoria para cima que pode. A questão toda e qualquer informação sigilosa, ela tem que ser classificada com uma justificativa a partir da Lei de Acesso. Então tem que ter um documento escrito para você restringir o acesso a alguma informação. Então é necessário então haver um preparo, porque como a lei estabelece como o acesso é a regra, o sigilo é a exceção, o funcionário do SIC que vai procurar uma informação, ele vai lá, não tem uma informação
não tem um carimbo de sigiloso, ele simplesmente vai pegar aquela informação e dar para o gestor público. Se aquela informação, se aquele documento tinha alguma informação sensível, cria-se um problema. Então, todas as informações sigilosas têm que ser a priori classificadas como tal. Não dá mais para simplesmente ser dá para ser sim, claro, dá para funcionar assim, mas não seria a melhor forma de gerir. Bom, a pessoa faz um pedido de informação, chega no gabinete e a pessoa, não, isso aqui eu não posso liberar por causa disso, disso. Aí depois, classifica-se aquela informação naquele momento. Mas isso não é a melhor forma de gerir os documentos públicos bem, a melhor forma de gestão disso. Uma questão de gestão de arquivos é essencial. E isso é o desafio, principalmente em municípios, em que ao final de gestões de prefeitos, existem casos, e não existem poucos casos, que os documentos de uma gestão são destruídos, porque o prefeito não quer que ninguém saiba o que aconteceu na gestão dele. E como fica o direito à informação aí, né? Então, a Lei de Acesso à Informação é uma oportunidade da implementação da Lei de Arquivos e, é claro, a parte da capacitação. Tanto para produzir informações numa linguagem cidadã, também como para orientar o público, para estar preparado para as demandas do público na questão do acesso à informação. A Lei de Acesso à Informação também cria, de uma forma bem vaga, a obrigação do incentivo à participação popular, né? Principalmente por consultas públicas e audiências públicas. Isso traz o que eu vou problematizar o que o Nelson Machado falou, dividiu entre decisão política e competência técnica. Porque quando você abre para a sociedade civil, a gente quer interferir na decisão política. Mas nem sempre nós estamos capacitados tecnicamente para isso. Um exemplo foi agora a Conferência Nacional de Transparência e Controle Social. O processo de conferência, eu não sei se... ele começa por conferências municipais, vão para conferências estaduais e finalmente uma conferência nacional. E que cria diretrizes, cria propostas de políticas públicas. E muitas vezes, algumas propostas são até inconstitucionais, são ilegais, porque todo o processo é comandado pela sociedade civil. É um desafio, o desafio da participação popular na gestão pública é isso, às vezes a gente não está preparado, mas a gente sabe muito bem o que a gente quer. E a gente faz, às vezes, uma demanda que talvez não seja a melhor forma de alcançar o nosso objetivo, e às vezes é até para a pessoa errada. Então, é interessante, pensar a gestão pública é essencial, uma boa comunicação, primeiro, entre os órgãos públicos, porque a demanda pode chegar no órgão errado, e também com a sociedade. A capacitação, se a gente está pensando seriamente em envolver a sociedade na formulação de políticas públicas, em decisões políticas, é necessária uma capacitação. E uma boa comunicação. O que mais? Na questão da consulta pública, só esclarecer essas duas questões. A consulta pública, a gente está pensando aqui, por exemplo, a consulta pública do Marco Civil da Internet, que foi colocado num site específico, onde qualquer um poderia colocar uma sugestão, fazer uma análise daquele Marco Civil. O Marco Civil da rádio, o Marco Regulatório da Radiodifusão vai ser o mesmo processo. O Marco de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade teve uma primeira consulta pública e vai abrir novamente para consulta pública. Esses são os que eu conheço porque tem mais a ver com o mandato do artigo 19. Mas e aí? Surgiu uma série de demandas de modificação daquele marco regulatório, daquela política pública. Como é que se gera isso se existe um plano de metas, se existe as prioridades do próprio governo? Isso é um desafio. Isso é um desafio. Como gerir como você lidar com uma proposta que teve 5.000 apoiadores numa conferência
numa conferência nacional, só que não está na prioridade do governo ou vai, às vezes, até contra uma política de governo. Sabe, isso é um imbróglio que precisa ser resolvido. O encaminhamento de decisões e a linguagem cidadãs. A questão das audiências públicas é um outro problema. Não adianta nada a gente chamar a população para discutir o PPA, a LDO, a LOA. O que diabos é isso? Ninguém vai entender nada. Quando a gente fala linguagem cidadã, a gente está falando em comunicação. Comunicação não é simplesmente informar, é você, ao outro lado, entender o que você está falando. Então, venha discutir. Você acha que seu bairro precisa de melhorias? Venha discutir com a gente. E também seja num horário decente, não seja um horário que todos estejam trabalhando. E que as decisões da audiência pública, as deliberações da audiência pública, sejam sim levadas em consideração no processo que está se instaurando. Não seja como Belo Monte, a usina de Belo Monte, em que todas as deliberações, todas as reflexões das audiências públicas foram ignoradas. E isso escrito inclusive em pareceres técnicos, falando que não houve tempo hábil para integrar as considerações das audiências públicas, porque houve uma pressão da presidência muito forte para que esse processo fosse encaminhado. Então, por quê? Porque era uma prioridade do governo na construção para a segurança energética do país. Esse é outro problema. Incluir a sociedade civil vai transformar a democracia participativa. A democracia direta é lenta, vai fazer os processos demorarem mais também. Então isso vai, como não atropelar, mas manter a eficiência, manter a eficácia da gestão pública, dos objetivos públicos. Um outro aspecto da Lei de Acesso à Informação, que torna a nossa lei uma das mais modernas do mundo, é o uso forte da internet. A gente já viu o ESIC, e todo e qualquer órgão público da União, Estados, municípios, Legislativo, Executivo, Judiciário, tem que ter uma página obrigatória na internet, com linguagem, orientação e ferramentas para leigos, com informações para acompanhamento de políticas públicas, dados de licitação, esse é o conteúdo mínimo, movimentação financeira, processos licitatórios, dados gerais para acompanhar políticas públicas, e uma coisa que não está sendo muito respeitada até agora, mas ainda porque o prazo ainda não venceu, dados sobre sigilo e pedido de informação. Os órgãos precisam disponibilizar em suas páginas da web quais são os documentos sigilosos, quais foram os classificados, que ele mantém como sigiloso, e quais deixaram de ser sigilosos nos últimos 12 meses, por isso que não venceu, os últimos 12 meses. E também dados estatísticos sobre pedidos de informação. Só um esclarecimento, a lei da transparência, a lei Capiberibe, a lei 131, a lei complementar 131, ela é diferente da lei de acesso à informação. A lei da transparência é a lei de transparência orçamentária, ela só vale para a questão de orçamento. A lei de acesso à informação para qualquer informação, em documento, qualquer informação dentro do poder público. E a lei de acesso à informação é até menos rígida, no caso aqui, em relação às despesas, em relação à movimentação financeira, porque ela só exige a disponibilização das despesas, enquanto a lei da transparência orçamentária exige também a disponibilização das receitas. Mas tudo bem, são complementares. Tá. Mas a parte que eu quero falar é sobre os dados e formatos eletrônicos para uso complexo. O que a lei de acesso à informação inova muito é a questão dos dados abertos governamentais. O Brasil já criou o site dados.gov.br, cuja ideia é disponibilizar todos os bancos de dados governamentais lá para a sociedade poder usar livremente e, inclusive, criar aplicativos para
aplicativos com aquelas informações. Então a gente viu o CIMEC aqui. Se esses dados tivessem, não sei se eles estão com os dados brutos, primários, integrais, estão disponíveis, ou banco de dados. Eu sei que o da Prova Brasil está, mas os dados que o CIMEC está trabalhando em tempo real, eu não sei. A disponibilização do banco de dados possibilita que a própria sociedade civil crie seu CIMEC próprio, só que com a sua necessidade específica, com o que quer ver, com o seu recorte específico, né? Então, em Toronto, por exemplo, eu até usei da última vez esse exemplo também. Em Toronto, eles usam um movimento de ciclistas usou os bancos de dados abertos de acidente de trânsito na cidade para georreferenciar aquelas informações e criar rotas seguras para ciclistas. Então, as informações que para o gestor público tem uma função, para a sociedade civil vai ter outra. Então, a ideia da Lei de Acesso à Informação é disponibilizar esse banco de dados para a sociedade civil se apropriar disso daí e colocar, e conhecer, e lembrando, por que disponibilizar? Para participar e para controlar. Um exemplo... então, não, deixa eu só terminar a questão do governo federal. Ele está trabalhando para isso, principalmente através da INDA, que é a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, que está criando uma forma de que todos os bancos de dados do governo consigam dialogar entre si, então, e possam também ser cruzados entre si, tanto para uso dos gestores quanto para uso da sociedade. Ainda vai trabalhar a questão da semântica e da ontologia, isso que é essencial. Um gestor público, quando cria um banco de dados, ele cria, mas ele conhece, a equipe do TI conhece como funciona, a repartição conhece o funcionamento daquilo, mas como uma pessoa que está de fora quer entender aquilo, precisa ter explicação do que são aquelas variáveis, do que é aquela coluna, do que aquela linha está se referindo. Então, isso é essencial também, é uma preocupação que os sistemas de informação agora tenham explicações para hackers, para pessoas que vão manipular aqueles dados. E eu vou dar alguns exemplos aqui de como bancos de dados abertos podem ajudar no controle social. Primeiro, todos esses aplicativos, na verdade são páginas web, eles estão dentro do site dados.gov.br. Isso é muito legal. Eles têm um repositório de aplicativos usados com os bancos de dados disponíveis. Isso dá visibilidade para os aplicativos e também fortalece a ideia de disponibilizar os dados dando utilidade, dando conhecimento. Foi citado aqui que informação, os dados precisam se transformar em conhecimento. E é isso que os hackers estão fazendo agora. Eles estão pegando esses bancos de dados extremamente complicados e tentando fazer que qualquer pessoa, qualquer leigo consiga entender isso. Isso é uma obrigação do governo? Mas o governo, a gente tem noção que não tem condições de fazer isso na capilaridade que a gente precisa, no recorte que a gente quer. Aqui, para onde foi o meu dinheiro, ainda versão beta, todos esses dados saíram do portal da transparência. Então, o portal da transparência vocês conhecem, tem todas aquelas tabelas, ele é muito bom, mas ele não é tão fácil de acompanhar. Aqui você vai clicando em cada desses quadradinhos aqui. A gente sabe que primeiro a gente tem uma questão visual, a gente sabe que 21 bilhões são gastos em cargos especiais, 13 bilhões em previdência social, 11 bilhões em educação. Você vai clicando em cada um desses quadros, vai detalhando, e é tudo visual, fica muito mais fácil para você checar, para você criar conhecimento, criar significados para essa alocação de recursos.
E uma parte importante da questão dos dados públicos também é o que, por exemplo, a Câmara Municipal de São Paulo fez mês passado. O mês passado ela fez a Hackathon, em que abriu as portas para os hackers, e os hackers tiveram a oportunidade de conversar com as pessoas que criaram os bancos de dados da Câmara Municipal e trabalhar com isso, trabalhar com aplicativos. Isso é essencial, isso muda completamente a ideia da relação sociedade-governo. Porque aí são os burocratas, não são mais os políticos, são os burocratas que estão tendo essa relação com a sociedade, eles precisam estar preparados para isso, isso também cria um nível de fiscalização e de controle que é difícil de ser alcançado, é muito difícil de ser alcançado sem dados abertos. Aqui, por exemplo, isso aqui tem coisinha. Aqui são os gastos da Câmara Municipal, distribuídos ao longo de 2011 por mês. Isso aqui não dá para ver. Essas visualizações não dá para ver no site da Câmara Municipal. Por vereador, porque estavam em dados abertos, a gente sabe que o Toninho Paiva está gastando 2,60% do orçamento disponível. A gente sabe que o PSDB e o PT são os partidos que mais gastam na Câmara Municipal, faz sentido porque eles são os maiores. A gente sabe que por categoria de despesa, por fornecedor, tudo isso aqui fica muito mais fácil. Calma aí, mas por que essas 100 tem papéis comerciais? Quem é dona dela? Como é que... ela está envolvida em algo? Quem são os donos? Fica muito mais fácil fiscalizar. Estavam dizendo, como é que pode haver maior participação? Bem, primeiro, deixando informação muito complexa disponível, porque a própria sociedade vai transformar aquela informação em uma informação leiga também, uma informação que possa ser utilizada por outras pessoas, inclusive por participantes de políticas públicas. Esse banco de dados é disponibilizado pela Secretaria de Segurança de Porto Alegre, Segurança Pública de Porto Alegre. Foi georreferenciado por um hacker e que colocou o nível de maior ou menor índice de criminalidade no Estado. Então, isso daí é perfeito para a sociedade participar de políticas públicas, ver assim, quais são as prioridades, quais não, onde, inclusive de forma não concorrente. Existe um caso em Guarulhos de uma organização que trabalha com direito à moradia. Porque ela tem um mapa de onde estão as políticas públicas de habitação da cidade de Guarulhos, ela não vai nessas áreas, porque sabe que tem uma ação governamental lá. Ela vai para as áreas carentes em que não existem ação. Então existe uma ação complementar. Então essa nova relação entre governo e sociedade só é possível por causa da disponibilização de informação, por causa tanto de uma transparência passiva, que qualquer um pode perguntar e ter resposta, quanto também ativa com as informações disponíveis que a gente possa se apropriar e colocar um significado nosso. É só isso, gente. Obrigado. Isso aqui que dados de todo lado que vão ter que ser acrescidos de outros aí, aplicativos muito interessantes. Agora, o ator, assim como eu fui pedido para o Cristiano, vou fazer para você aí. Você colocou aí um dos grandes desafios que você tem, até quando você fala em orçamento participativo, fala... A gente tem ferramentas fantásticas hoje, que são essas conferências nacionais, que vem da Constituição de 88, que foi um avanço em termos de participação popular, em termos de criação de malhas de informação extraordinário. Eu lembro que nos anos 90 a gente pressionava institutos de pesquisa, universidade, para levar inovação para pequena empresa. Eles falaram que adianta, a gente pode até pegar alguma inovação incremental, mas quem leva? Hoje você pega essas conferências em área de inovação, em área de mulher, em área de assistência social, que são extraordinárias. Por outro
outro lado, entra esse aspecto aí complexo, que você tem que ter uma visão de conjunto. Todo plano tem que ter uma visão de conjunto. Você não pode deixar todas as opções em aberto para uma escolha popular, senão você vira tudo uma esmola monumental aí, né? Eu lembro de uma tentativa aí em específico, para atender demandas políticas do Cavalho Pinto, no governo dele, com o Plínio de Arruda Sampaio e o Sebastião de Víncula, um na área econômica e outro na área política. Eles faziam todo o planejamento de obras aí do Estado, inclusive usando os recursos do Instituto de Previdência aí, que estava capitalizando. Depois de escolhido, o Plínio buscava lá o parlamentar e falava: olha, eu tenho aqui tais obras para a sua região, qual que você quer indicar? Que era digamos, um passa-moleque aí para poder dar a visibilidade política para o deputado sem perder a lógica do plano, né? Quando você fala em redes sociais, isso é uma discussão que eu tinha comentado no outro bloco, houve lá no planejamento também. Quando você fala em redes sociais, possibilidade do cidadão aí opinar sobre diversas áreas. Ao mesmo tempo você tem as conferências nacionais, que são fundamentais. E ao mesmo tempo você não tem as informações suficientes para saber, criar uma metodologia. Você não quer escrever um artigão para a gente aí sobre sugestões, sobre como criar uma metodologia eficiente aí para poder incorporar sugestões das conferências nacionais e das demandas públicas? Desafio, hein? Então, é coisa de que fosse pequeno, a gente não escrevia. Não, vamos. Existe até um edital agora do Ministério da Justiça falando sobre participação no judiciário, né? E existem pesquisas. Então, vai haver a Artigo 19 está participando junto com a GV e com a USP desse edital, com essa ideia, e está inserida uma metodologia mais para o judiciário, né? Bem, mas ok, vamos lá, vamos tentar. Essa do judiciário, depois você pega a estatística da juíza de Pinheiros, aí, quantas ações de direito de resposta contra a Veja que ela negou aí. Bom, está aberto aí para... Trabalho de maneira autônoma na área de sociologia e política. Precisava de uma orientação. Vou começar Quando você diz que só o governo federal está equipado tecnicamente ou juridicamente para responder às demandas que ele recebe com relação à lei de acesso, então eu queria saber, e o Estado? Porque agora você falou em justiça. E há um problema em Campinas com relação à morte do prefeito, que foi assassinado há 10 anos. E essa demanda é no sentido de que o PT fez uma investigação paralela e descobriu quem foi, da onde partiu o tiro que matou o prefeito. Essa conclusão foi tão, assim, clara, que o bandido que era sendo acusado foi impronunciado. E o processo se reabriu e não anda na cidade. Há 10 anos, todo ano, uma ONG chamada Quem Matou o Toninho faz comemorações no dia. Só que a descoberta foi que foi a própria polícia que matou. A própria polícia, unida com bandidos, tirou alguns da cadeia para fazer o teatro, mas um tiro ao contrário daquilo que eles estavam afirmando não foi consignado na primeira perícia. Então ali caracterizou emboscada, mudou completamente tudo. E já se sabe até o nome do policial. E a polícia não fala, não dá para fazer nada, não se conseguiu federalizar o crime. E então eu estou pensando se na lei de acesso, numa dessas comemorações, a polícia estadual não poderia responder, porque é um órgão estadual. Se a gente usasse a lei de acesso nesse caso, eles estão esperando prescrever, e está quase prescrito. E o
passa esse dado pra gente aí também. Os blocos não têm força de lei, mas dá pra dar uma empurradinha aí também. Na rede social identifica, e as pessoas que trabalham nisso são, né, a investigação paralela que ele fez comigo. Então, eu não tenho medo disso, nem nada, mas também assim, dar cara para bater à toa, eu acho bobagem, né? Se a investigação está em andamento, é difícil. Está feita. Está feita, está concluída. Feita e está confirmada pelo Ministério da Justiça. Bem, então, está submetido à lei de acesso. A lei de acesso à informação se aplica à polícia também, a polícia militar, todas as polícias. Bom, e só uma questão, o Executivo Federal foi o que a gente viu ações serem tomadas para a implementação da lei de acesso. Os estados e municípios, eles estão menos preparados, mas sim, eles têm condições sim de responder a pedido de informação e são obrigados também. Então não dá para a gente simplesmente ignorá-los. Porque o DHPP tem milhões de informações, sabe? Tudo isso. Só que a Constituição, ela deu muito poder aos municípios, a última Constituição. Então o DHPP, se ele entrar em Campinas, que ele já tentou várias vezes, o pessoal daqui de São Paulo já tentou entrar lá, quando chegar lá eles são obrigados a chamar um delegado de Campinas, eles não podem... Mas o delegado é ligado à Secretaria de Segurança Pública, não é municipal o delegado. Não, mas eu digo, Campinas como município, ela tem direito, quando eles chegam lá, a dizer que um delegado de lá é que tem que ficar responsável pela investigação. E aí morre o negócio. Só encaminha pra gente esses dados aí, que a gente tenta ver também outras fontes aí, como avançar nessa investigação. Olha, eu consegui mandar isso, todo o dossiê, com tudo, para a Procuradoria-Geral da República. Mas é uma investigação paralela. Então, ele pode chegar nisso, agora tanta coisa, uma coisa acontecendo atrás da outra, com esse negócio do cachoeira e tudo isso. Então, esse negócio... Tem procurador também. Só encaminha pra gente aí, a gente dá uma difusão, se os dados forem consistentes aí. Tá bom. Só para lembrar que esse negócio do direito a informações estatísticas, os ciclistas lá, eles pegaram as vias de menor risco e montaram as ações aí preventivas. Aqui em São Paulo tinha ataques aí de assaltos em residências e assaltos em iPhone, e o antigo secretário de Segurança não divulgava para não desvalorizar os imóveis daquela região. Isso é coisa lógica. Então, agora só uma curiosidade, qual a plataforma que vocês usaram para montar a rede social? Foi desenvolvido tudo pela PHP? PHP e banco de dados PostgreSQL e PostGIS. Tem grupo, essas coisas? Não, é tudo desenvolvido dentro mesmo da estrutura ali do PHP e do PostgreSQL. Nada comercial, nada de mercado, é tudo desenvolvimento interno. Não, nós montamos, assim, no início era só eu e mais 2 pessoas. Quando a gente chegou lá para desenvolver o sistema, o CIMEC, a gente criou a base. Hoje tem uma equipe de 30 pessoas cuidando de toda a plataforma. Funcionários? Não, é misto, né? Tem funcionários, mas a maioria consultores contratados. Né? O banco de dados segura tudo isso? Segura. São bilhões e bilhões de informações que tem dentro do banco de dados. É um banco de dados os servidores bem potentes. Esqueci de falar só um detalhe. Tem um site público, painel.mec.gov.br. Eu vou colocar aqui na tela. Esse portal aqui é um compilado de algumas informações que já foram validadas, estão solicitadas para a população. É a cópia daquele que está lá dentro, só que com alguns filtros. Você pode consultar tudo que você quiser sobre o MEC
nesse site aqui, painel MEC Government. Todos os dados, todas as séries históricas, execuções, o censo da educação básica inteiro, está tudo aí. Né? Então basta você digitar aqui o que você quer, matrícula. Então você vai ter a matrícula do país, por estado, região, município, matrícula da região. Pode navegar aí. E a gente sem saber, né, porque isso aqui foi feito antes da lei de acesso à informação, já foi ao encontro dessa lei. Então, está tudo disponível aí para você. Uma ONG que recebe dinheiro público tem de ter SIC físico, ou pelo menos SIC virtual? Pegadinha. O artigo 19 recebe dinheiro público, tem SIC? No Brasil, não. Ok, então você saiu da pegadinha. Mas uma ONG normal tem que ter SIC. Não. Que recebe dinheiro público. Não, então, não necessariamente. Ah, não tem que ter SIC. Isso vai ser, o entendimento que está tendo em relação a isso é que os pedidos de informação àquela ONG vão ser recebidos através do órgão em que tem um convênio com a ONG. Ah, tudo bem. Agora a última pergunta. Eu não achei na lei, mas eu tenho esperança que você, como uma pessoa mais enfiada, ache. Eu conversei com o Ministério Público Estadual de São Paulo, com a ouvidoria, com atendimento jurídico. Ninguém nunca nem ouviu falar nesse papo de SIC. Nem ouviu falar. Ministério Público Estadual, não é a Prefeitura de Ji-Paraná. Então a minha pergunta é o seguinte, eu não achei na lei o que acontece. Aí eu pergunto para o meu colega aqui, já tem alguma coisa prevista na lei que eu não achei, ou em andamento, ou em estudo sobre o que acontece com o órgão que não crie um SIC? Não que não crie no mês que vem, não, que não crie nunca, que não estou nem aí. O que acontece? Tem alguma previsão? Bem, existe uma legislação obrigando, então ele vai cometer, ele está fora é ilegal, né? Então você pode entrar no Ministério Público. Se o Ministério Público não estiver cumprindo, você pode ir para a Corregedoria, para a Ouvidoria do Ministério Público, o Conselho Federal do Ministério Público, né? E fazer a denúncia também. Existem órgãos de controle, inclusive para o Ministério Público, né? Você sabe disso, exatamente. Eu queria que você falasse isso para todo mundo, porque se não tiver gente enchendo o saco, esquece, nada vai para frente, hein? Agora, só para mostrar o que são os dados abertos. Eu entrei no Open Data aí que indicou, eu peguei aleatoriamente peguei a Secretaria de Educação, daí eu peguei verbas de marketing, daí tinha contexto propaganda. Daí tudo agora aqui, daí eu entrei no contexto propaganda, vi que tinha um monte de órgão público que tem contexto propaganda lá como empresa aí de comunicação, né? Daí peguei o nome do presidente, né? Daí coloquei na internet, né? Daí sai uma matéria aqui de 2004 mostrando como que estava cooptando aí que até a Casa Civil, nossa Caixa, um monte de gente, como que estava cooptando aqui a Fadásio Jazade, acertei com ele tanto, um montante de X aqui, para distribuir entre os nossos parceiros. É fantástico esse modelão de dados abertos aqui, né? Hã? Não, eu fui ver aqui, eu estou de Sancler, não sei das quantas. Hã? Já? Não, você me conta, né? Pelo visto. Bom. Posso fazer? Tá, tudo. Não. Só boa tarde a todos, né? Parabéns, Nacife, por esse fórum de qualidade excelente. Arthur, muito bom conhecer a sua ONG. Eu fico feliz quando tem a sociedade civil nesse movimento de fomentar a participação popular, porque eu acho que é por aí mesmo que a gente vai mudar a gestão pública para melhor. Mas o destaque, acho que para mim hoje, que eu saio assim, brasileira feliz, foi da apresentação do Cristiano Cabral. Parabéns, fantástica ferramenta. Eu sou geógrafa da Prefeitura de Osasco e desses últimos 2 anos tenho trabalhado na Secretaria de Saúde com captação de recursos, convênios, então eu faço muito contato com o Ministério da Saúde e com a Secretaria Estadual de Saúde. No Ministério da Saúde, assim, tem várias falhas para comunicação, de informação, assim, que entrava a gestão das coisas. E da Secretaria Estadual de Saúde nem se fala, é lastimável. Então, às vezes, eu fico chateada, assim, falando, meu Deus, mas a gestão pública precisa melhorar muito, tá muito ruim. Mas aí, quando a gente vem para um fórum desse e amplia a visão e vê uma apresentação como a do Cristiano, a gente vê como a gente está avançando pra caramba e como é possível
possível fazer as coisas acontecerem. Então, Cristiano, pelo amor de Deus, sai do Ministério da Educação e vai para os outros ministérios também. Peguei teu e-mail lá, porque Osasco, desde esses últimos anos, a gente tem tentado avançar na intersetorialidade. Conseguimos algumas poucas coisas, mas para essa próxima gestão, se o governo lá vingar, né, se a gente ganhar as eleições, a gente vai trabalhar. Um dos tripés fundamentais vai ser a intersetorialidade. E eu vou entrar em contato com você, com certeza. Muito obrigada. Obrigado. Eu também queria entrar nessa fila de elogio aqui. É que eu fiquei muito impressionado com a tua exposição, viu, Cristiano? Eu estive no MEC, mais especificamente no FNDE, com o Paim, na primeira gestão do ministro. E não tinha nada. A gente, na verdade, entrava naqueles banco de dados parrudos. A gente tinha que extrair os dados, levava minutos para extrair dados para você processar informação útil, né, para o gestor. E os bancos de dados não se comunicavam entre si, era impressionante. Então, parabéns, o que evoluiu nesses... Eu voltei já há 3 anos, né, que eu estou em São Paulo novamente, e o que evoluiu, eu fiquei muito impressionado. Parabéns. Obrigado. De participar, né, de mais essa, né? Tá. Cristiano, que empresa que foi que desenvolveu essa plataforma de integração? Quanto tempo vocês levaram e quantos sistemas legados vocês integraram? Tá? Para ele agora. Quando você fala em linguagem cidadã, que eu acho um conceito interessante esse, vocês têm alguma proposta, porque é muito complicado, né? Quando a gente fala que é uma lei de acesso à informação, só que, como eu disse no primeiro debate, era lei de acesso à informação, mas se oferece para a população brasileira o acesso pela internet. Então, contraditoriamente, ela exclui uma parte significativa da população que não tem acesso à internet e é excluído digitalmente. Tá? Então, se vocês como ONG estão pensando alguma coisa na vulgarização desta legislação, pela rádio, por exemplo, trabalhei 3 anos agora no Acre e eu vi que o meio de comunicação mais fácil lá é a rádio, não é a internet. Embora lá tenha avançado bastante do ponto de vista tecnológico, tá? Mas eu acho que é fundamental pensar em outras mídias, ainda que a ferramenta tecnológica esteja avançada, mas se a gente pensa o conjunto da população e a informação ser democrática, eu acho que ela tem que ser, pensar em mídias diferentes e numa linguagem também acessível, sair da linguagem da sigla, etc, etc. E aí entra um outro problema. Quando você disponibiliza a informação para a população, e eu tenho estudado isso há muitos anos, é complicado, porque você tem que pensar no conjunto da população, e esse conjunto desde o professor da academia que tem seu doutorado, não sei aonde, até a população mesmo, não é? Então, como você conciliar, equilibrar essa questão da linguagem? Você não pode paternalizar a relação, né? Você não pode subestimar a sabedoria também, não é? É uma discussão bem complicada. Deixa eu dar um depoimento de uma experiência que nós tivemos junto com o Instituto IEP. Nós propusemos para o Tribunal de Contas de São Paulo fazer um levantamento de todos os dados de gestão financeira das prefeituras e soltar rankings. E era um trabalho complicado porque você não tinha a integração pela internet, tinha que mandar por... Não era nem CD, disquete na época, não. Um trabalho do cão para desenvolver, só que na hora de desenvolver os indicadores e a linguagem, os auditores quiseram aproveitar o ferramental para eles, o que estava justo até. Só que ficou a conversa de auditor com auditor. A população não tinha a menor ideia sobre as terminologias utilizadas. Bom, em primeiro lugar, agradecer pelas falas. Em relação à empresa, na verdade não houve empresa, né? O que houve foi uma contratação de consultores, né? Eu sou um dos autores da ferramenta. A gente cedeu o direito patrimonial desse software para o Ministério da Educação. Então, assim, a gente tem
direito autoral, mas o direito patrimonial é do MEC. O MEC distribui esse software. Não, eu sou consultor. Fui contratado como consultor e continuo como consultor até hoje, prestando consultoria com o meu grupo lá. Mas não é empresa, é via organismo internacional, tá? É consultoria direta, pessoa física mesmo. E aí o MEC disponibiliza, né? O que acontece, na verdade? A gente já tentou fazer isso em outros ministérios, eu já recebi mais de 60, 70 órgãos públicos para apresentar o CIMEC, interesse de levar o CIMEC para dentro do órgão. Quantos sistemas legados vocês integraram? Na verdade, a gente não integrou, assim, a gente adotou uma metodologia um pouco diferente. Quando a gente foi desenvolver o painel de controle, a gente já tinha visto diversos grupos tentando integrar sistemas, né? Direto aparece na esplanada alguém falando que vai integrar tudo, né? Isso aí sempre aconteceu. E eu sempre vejo isso acontecer e fracassa. Eu acho que quando algo é imposto, a chance de fracassar é quase 100%. Você não pode ir na imposição. Então, aparece sempre. Cai um, aparece outro, cai um, aparece outro. Você acha que o INDA vai fracassar? Eu não sei. Eu não tenho propriedade para te responder sobre isso. Mas, na experiência que a gente desenvolveu lá, o que a gente fez? Ao invés da gente ir atrás da informação, a gente estimulou que a informação viesse para dentro do nosso sistema. A gente inverteu o processo. Vocês desenvolveram uma plataforma ou não? Nós desenvolvemos uma plataforma dentro do CIMEC chamada Painel de Controle, e aí ela funciona da seguinte forma: qualquer indicador pode ser criado, pode ser inclusive um indicador já existente em outros órgãos, mas ele tem que ser alimentado por quem o criou. Ou seja, e geralmente é o terceiro nível assim, no MEC, a gente não vai para a ponta coletar dados. Então a pessoa pega a base de dados dela e insere dentro do CIMEC. E aí, nesse momento, o ministro passa a ter essas informações de série histórica. Então, na verdade, você é que insere o seu dado dentro do CIMEC, né? Então, o dado pode ser inserido da seguinte forma. Porque tem gente que dá desculpa para não inserir informação, né? Ah, mas eu não tenho sistema, eu não tenho gente, eu não tenho nada, isso está na minha cabeça, está na minha planilha. Então, o que a gente fez? A gente permite a inserção manual, ou seja, está nomeado numa portaria quem são os responsáveis pela informação. Não, só dentro do MEC, tá? E aquela diretora da escola, como é que ela faz? Não, nesse caso aí tem um sistema específico lá da escola, só que no painel de controle essa informação já entra resultado de uma validação de tudo que foi inserido ali dentro, feito por uma pessoa nomeada dentro do MEC. Então o que acontece? Essas informações são compiladas e validadas no núcleo, e só depois de ter passado pelo núcleo elas são inseridas dentro do sistema. Então eu tenho um conjunto de indicadores que são definidos, e eles são alimentados periodicamente de acordo com o que foi definido lá. Então ele pode ser inserido manual, pode ser importado de uma planilha, pode ser integrado com um banco de dados já existente, ou seja, a pessoa integra o sistema dela com o meu, e não eu integro o meu com o dela, é um pouco diferente. E ele pode ser também, puxa, eu posso integrar quando o sistema é interno. Quando o sistema está dentro do MEC, aí eu integro. Quando ele está fora do MEC, aí o sistema de fora integra com o meu. Então funciona dessa forma. Porque se eu fosse estudar cada base de dados existente, em cada sistema, o MEC tem mais de 300 sistemas lá dentro, o CIMEC é só mais um. Tá? Se eu fosse entrar em cada detalhe, em cada integração... Todas as informações espelham esses 300 sistemas que você fez no CIMEC? Nem todas, só as mais estratégicas. Vou te dar um exemplo. Quando a gente criou o painel de controle e definiu que ia ter que ser alimentado, foram criados mais de 1000 indicadores. Esses 1000 caíram para 600 e 600 caíram para 250. Por quê? Porque nem tudo precisa ser monitorado, somente aquilo que é estratégico de acordo com a estratégia de governo, né? O CIMEC completo, desde a sua criação, ele foi criado em 2005, no final de 2005. Então nós temos aí 7 anos de desenvolvimento contínuo, né? Hoje em dia, em média, a gente desenvolve um sistema novo a cada mês, né? Nos últimos 2 anos tem sido assim, tem feito um sistema a cada mês. Então é um processo contínuo, né? E aí, quando eu falei do Leno, só para finalizar, a pessoa às vezes chega lá e vê o CIMEC e fica entusiasmado e fala, eu vou levar esse sistema para lá. E a gente dá um CD com software, software livre, e um exemplo, uma base de dados, e aí alguns saem assim, meus problemas terminaram. Na verdade está só começando, porque implantar um sistema desse mexe na cultura de um órgão. Os
processos de trabalho do órgão, você tem que convencer as pessoas, então tem que ser o alinhamento de planetas mesmo, de aços, do jeito que o ministro Nelson falou. Senão a coisa não, se todo mundo não tiver com o mesmo pensamento, alinhamento não vai. Você estava falando que começou. 2005. Tem 7 anos já de evolução, implementação. Sobre a questão da internet, a lei de acesso não é só pela internet, tem os espaços físicos e aquelas obrigações de transparência ativa também tem que estar nas sedes das organizações, mas a sua pergunta foi além. Como comunicar isso aí? E é um problema, porque a gente vai entrar, na verdade, num debate bem amplo da publicidade oficial, né? Os mecanismos de publicidade oficial e como a publicidade oficial é usada hoje. Você perguntou em relação ao artigo 19, a gente já fez atividades com rádios comunitárias exatamente para divulgar estudos públicos de deslizamento de terra, principalmente tinha uma coisa sobre mudanças climáticas. Também a oficina de Belo Monte foi uma conscientização de direitos e também para conhecer o projeto foi voltado para populações ribeirinhas e lideranças indígenas. São dois exemplos. E é essencial. Na região amazônica tem que ser rádio. Não tem outra forma de comunicação mais eficiente do que o rádio e os da Casa da Voadeira lá. Esses também são disseminadores de informação muito bons. Então, cada área tem uma particularidade, né? E pensar a publicidade oficial como uma questão de comunicação social, mas uma linguagem adequada, é bem complicado. Tem que se fazer cartilha, tem que fazer cartilha com linguagem para os indígenas. Isso é um problema. Isso não é um problema tão grande no Brasil, não tão visível no Brasil. É um problema no Brasil, mas não é um problema visível no Brasil. A questão da tradução. Alguns países que têm várias línguas, isso é mais visível. O poder público precisa se comunicar na linguagem na linguagem nativa da pessoa que mora aqui. Isso faz parte do direito de acesso à informação. E a questão da linguagem cidadã, esse conceito, né, a gente geralmente usa linguagem de fácil compreensão. O linguagem cidadã é o que a CGU tem usado. É um desafio. Tem organizações da sociedade civil que são contra, inclusive, falando assim, não, na verdade, o poder público tem que simplesmente divulgar os dados de forma complexa e caberia à sociedade civil organizada traduzir isso. Eu acho essa posição complicada, mas é uma construção. Eu acho que a linguagem, a questão de como conseguir uma comunicação com o outro, o governo com o outro, é um desafio do acesso à informação mesmo, e eu não tenho uma resposta para te dar em presente. Eu acho que um ponto relevante, saindo assim, especificamente do campo de dados, essa implosão do modelo convencional de mídia e internet criou um novo paradigma de notícia. Quer dizer, então você acabou o monopólio da notícia pela mídia. Então cada setor ele vai ser gerador das suas notícias. Isso já está ocorrendo. Nós temos aí o próprio Ministério da Saúde, que usa bem as redes sociais, tem a Agência Senado, a Agência Câmara, blog da Presidência, blog da Petrobras, blog do STF, o Ministério Público Federal tem um podcast diário aí. Quer dizer, hoje o volume de informação que está vindo, ele é monumental e chama a atenção o seguinte: quem quiser se posicionar nesse novo mercado, veja bem, quando você tem um mercado concentrado, as prioridades de política são aquelas que passaram pelo filtro da mídia. Por isso que saúde, educação, tudo para segundo plano, e mercado financeiro, taxa de juros, câmbio, tudo ficar no primeiro plano. Nesse novo modelo, você tem uma implosão disso. Então, cada setor vai ter que sistematizar suas informações, ter informações confiáveis, isso é fundamental, se relacionar com outros veículos dentro da blogosfera, dos jornais online, das redes sociais. Então, o modelo de notícia e de jornalismo muda totalmente. O jornalismo vai ser você conseguir juntar aquele monte de informação, estruturar, dar uma lógica, daí a importância da linguagem, que é algo que até os tribunais superiores estão conseguindo, data vênia, produzir aí linguagem português corrente. Bom, queria agradecer muito os dois palestrantes. Esse negócio de seminário é que nem eleição, cabeça de juiz e jogo de futebol. Só quando termina que você sabe o resultado, né? E hoje foi um belíssimo seminário aí, com conteúdos
de primeiríssimo. Queria agradecer aos dois últimos palestrantes, agradecer aos senhores. E até a próxima aí.